Salve! Começando aqui o primeiro vídeo do canal, certo? Eu sou o André e esse é o Arx Produções. Aqui nesse canal a gente fala com uma pá de gente underground, certo? Do hardcore ao rap, com geral. Que vocês quiserem dar um salve que a gente vai buscar, certo? E pra começar a gente falou com o Hélio, o vocal do Institution. Puta banda aqui de São Paulo, eu particularmente curto pra caramba. Então confere aí que o papo ficou animal. A linha gente boa pra caramba, fez mó resenha falando de vários assuntos. E só pra deixar claro, esse vídeo aqui foi gravado uma cotinha já. Não tinha rolado nem o primeiro turno das eleições ainda. Demorou só pra ficar contextualizada a parada aqui. E é isso, tivemos uns probleminhas de áudio pequenos aí que quebrou o microfone, né? Você pode ver que estamos com um novo aqui, vai ficar tudo suave depois. Mas dá pra assistir e acompanhar de boa, certo? Então acompanha aí, curte, comenta, fala o que vocês acharam, comenta todos os assuntos. O que vocês quiserem, mano. Tamo aí, certo? Fica com o vídeo. Bom, primeiro valeu por aceitar o convite pra falar com a gente, né, mano? Valeu mesmo. Bom, pra começar, fala pra gente como que você conheceu esse rolê underground, assim, o rolê do hardcore, mano? Pô, imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer aqui estar iniciando esse projeto novo. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio, e falar sobre o rolê underground vai denunciar um pouco minha idade, assim, porque eu comecei a ir pro rolê mais ou menos quando eu tinha uns 12 para 14, 13, 14. Eu comecei a ouvir muito grunge quando eu era adolescente, início da adolescência ali. E o grunge tem um pé no punk, né? E aí quando eu conheci mesmo o cenário underground, punk, porque a internet em 97, 98 não era o que é hoje. Então é muito difícil você encontrar material de banda, você tem informação, enfim, dos movimentos, dos artistas. E aí quando eu conheci o punk foi por meio de um amigo meu, que era o Fu, do Seven Alive, né? Ele tocou no N1. Ele era vizinho de prédio, e aí ele basicamente, um dia eu fui na casa dele e ele tava ouvindo, era aqueles rádios assim, bem clássicos, esses que você colocava no ombro, assim, sabe? E ele tava ouvindo de um lado de uma fita uma banda chamada Mineral e Sunny Day State, e de um outro lado ele tava ouvindo The Get Up Kids e Earth Cries, que são bandas mais voltadas para o underground, né? E bem diferentes, assim. Você tem banda que era considerada emo nos anos 90 e banda Stray Edge. E aquilo me chocou, cara, porque eu ficava pensando, tipo, puta, você tem um artista que lançou um disco, sei lá, 2.000 cópias, lá nos Estados Unidos o cara não faz ideia de que eu existo e eu tô, tipo, aqui em Carapicuíba, ouvindo o disco do cara. E numa puta qualidade, assim, de som, sabe? Tipo, porque geralmente você tem um pouco esse preconceito quando você não conhece o rolê, de falar assim, vou ouvir uma banda do hardcore, uma banda punk, uma banda underground. Aí você acha que é tudo muito tosco, mal tocado, mal gravado. E não é. Tipo, sei lá, eu ouvia Elliot e fazia um paralelo com Radiohead, por exemplo, saca? E aí eu pirei, aquilo mudou completamente minha perspectiva, assim, de música. E aí eu comecei a ouvir tudo que ele tinha, assim. E o Fu era Stray Edge na época, então eu comecei a ouvir, e eu ouvia muito emo 90. Então eram mundos opostos, mas que pra mim fazia todo sentido, assim, sabe? E como eu vim do grunge, tipo, eu conseguia identificar esse aspecto punk que permeia todas essas bandas, saca? E aí eu comecei a ir pra show e tal, e como o Fu tocava no N1, a Débora do Dominatrix tocava com ele. Então eu comecei a ir pra show do Dominatrix, comecei a dar um rolê com a galera e tal. E aí fui conhecendo outras bandas, tipo Street Bulldogs, o Garage Fuzz, Dead Fish, o Dance of Days, que na época não é o dance que a gente conhece hoje, né? Porque era uma outra banda, uma outra formação e tal. E aí as bandas clássicas punks daqui, né? Então tipo Cólera, Ratos. Eu já conheci o Ratos por causa do Gordo, mas aí eu comecei a ouvir mesmo. Enfim, foi mais ou menos nesse período, assim. Como surgiu a vontade de ter banda, mano? É inevitável. Quando você começa a ouvir as paradas, você quer fazer alguma coisa. Quando você faz parte, quando eu falo fazer parte, assim, no sentido de participar, de ir, de ver as coisas acontecendo, você quer fazer alguma coisa junto, você quer ser produtivo. Tipo vocês aqui, saca? Vocês estão produzindo conteúdo voltado para esse rolê. E com certeza vai ter alguém em algum momento que vai ver esse vídeo que não é do rolê, do underground, e talvez se interesse. E comigo foi a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, eu queria produzir zine, eu queria, tipo, ajudar de alguma forma.
E aí comecei a tocar, cara. Eu já tocava antes, eu já tinha guitarra, já fazia uns 2, 3 anos que eu tocava, e aí eu quis, tipo, montar uma banda, só que eu era muito ruim, assim, não que eu seja bom hoje, mas eu era muito ruim. E aí fui montando várias bandas, assim, essas bandinhas mesmo, dura um ensaio, dura, sei lá, 6 meses e tal. E aí demorou bastante até eu ter uma banda, de começar a fazer show de verdade e tal. E aí foi meio que por isso, assim, de querer produzir alguma coisa junto ali, sabe? De fazer parte do movimento, porque é clichê, mas o que eu acho mais legal do punk é isso, assim, é de eu ir no show, e aí tô vendo uma banda X no palco, e aí acabou o show daquela banda, o cara desce e, tipo, fica do meu lado pra assistir o show da próxima banda, saca? Tipo, o punk, ele te permite entender que todo mundo é igual nesse aspecto, tipo, não é porque você faz uma determinada coisa dentro do movimento que você é mais ou menos importante que alguém, sabe, tipo, e eu acho que isso é legal pra caralho, assim, tipo, independente se você tem banda, se você não tem banda, se você produz alguma coisa, se você não produz alguma coisa, tipo, ninguém é melhor que ninguém, tá ligado? E aí é isso. Mas se fosse essa parada que teve banda que durou tipo um ensaio, 2, é mó difícil uma pessoa fazer uma banda mesmo que dure, né, mano? Pra caralho, assim, e aí, sei lá, ainda mais numa época que você não tinha tanto acesso às coisas, sabe? E aí você se juntava com alguém do teu bairro que não fazia ideia de nada também, e você ficava tentando tocar ali, e aí sempre tem uma pessoa ou outra que desiste, não quer mais tocar. Ou então a pessoa pega o instrumento, que assim, eu tinha 14 anos, então você não tem dinheiro para ter instrumento. E aí as bandas são formadas assim, né? Você procura alguém que tem instrumento. Às vezes você nem tem amizade com o cara. Você fala, puta, quero montar a banda. Aí teu amigo fala, pô, tem um cara que toca guitarra não sei onde, tem um cara que não sei o quê. E aí sempre tem alguém que não toca bateria, mas que é super animado. E aí a pessoa compra tipo um prato, 2 pratos, assim, uma baqueta. Ou então você vai no estúdio, que antes era mais recorrente, ainda tem muito isso hoje. Mas antes era muito recorrente de você ir num estúdio e alugar o equipamento. Então o cara fala, eu tenho uns pratos aí, e aí eu, além do aluguel do estúdio, eu alugo os pratos, bateria por X, assim, saca? Ou baixo, guitarra e tal. E era meio que assim. E música, como qualquer outro meio cultural no Brasil, não é incentivado, não dá dinheiro. Então é difícil você montar uma parada e todo mundo ficar na pilha de tocar, porque o cara começa a tocar e fala assim, muita roubada, muito dinheiro investido, vou fazer outra coisa. Ele desiste. E o Institution tem quanto tempo de banda, mano? Cara, o Institution tá com 8 anos já, mas basicamente 6 anos de atividade e 2 anos de pandemia, né? Eu costumo brincar dizendo que a pandemia roubou 2 anos da nossa vida, assim. Isso pra quem não perdeu vida, infelizmente. Mas, tipo, todo mundo teve que parar, né? Então, se não fosse isso, a gente teria feito muito mais coisas. Mas, assim, de um modo geral, a gente vai fazer 8 anos agora, assim. É bastante tempo, né? Você começa a olhar e fala, caralho, tô ficando velho mesmo. E, mano, como que tá sendo fazer música em português agora pra vocês? Puta, pra mim é um tesão e um desafio, cara. Pra caralho, assim, porque antes do Institution eu tive uma banda chamada Jeffrey Dahmer, que era uma banda de grind, de death, de metal, a gente misturava várias coisas, assim, em 2005. E era em português, só que as letras do Dahmer, elas eram subjetivas, né? Ou seja, elas não tinham um cunho político. Então era mais fácil, porque elas eram mais poéticas e tal. Com Institution, pra mim, eu quis cantar em português desde o início, só que eu fui o último a entrar na banda. A banda, ela basicamente já era formada, os meninos já estavam ensaiando já fazia uns 4 meses. E a proposta inicial da banda era ser bem política, assim, resgatar essas bandas dos anos 90, tipo Earth Cries, por exemplo, né? Ou bandas mais recentes como Incendiary, que tem muito esse cunho sociopolítico. E eu queria cantar em português, só que os caras ainda tinham aquela mentalidade, não, vamos cantar em inglês, porque soa melhor, e a gente vai tocar lá fora e tal. E como eu era novo na banda, e eu tinha interesse de ficar na banda, e eu sempre cantei em português, então para mim falei, vou aceitar porque é um desafio. Mas naquele instante eu fiz uma contraproposta com os meninos. Eu falei, então tudo que a gente for lançar, eu quero que tenha
as letras traduzidas em português e eu quero que tenha uma contextualização em português das letras. Então, tipo, por exemplo, você pega o Desolation Times, que é o primeiro disco nosso, você abre o CD, você vai lá, tem a letra em português e uma contextualização. E aí o lance da contextualização eu acho importante porque, já que eu não estou falando em português, nas letras, para o público, quando ele ouve a música, e o inglês traz essa barreira, quando eu faço a contextualização, é quase como se eu estivesse abrindo um diálogo com quem está ouvindo, com quem está vendo as letras. Então, por exemplo, tem uma letra lá que eu falo sobre o modo como a PM é um resquício da ditadura, sabe? E aí os impactos que isso tem na nossa sociedade até hoje. E aí eu trago uma pequena contextualização sobre essa questão histórica, sobre o porquê que eu estou trazendo essa abordagem. O lance do Institution ser político, de todas as letras serem políticas, não é que a gente quer impor uma perspectiva. Pelo contrário, eu quero abrir uma perspectiva, eu quero abrir uma reflexão. Eu quero que a pessoa, quando ouça, ela não precisa concordar comigo, mas eu quero que ela tipo, por exemplo, essa questão que eu falei sobre a PM, né? Mas que ela pare e reflita sobre todo esse conteúdo que eu estou trazendo e questione a posição atual da PM, entende? Então, querendo ou não, essa é a ideia. E aí, quando os meninos foram sentindo o impacto desse muro que o inglês traz, foi nos shows. Porque muitas vezes a gente estava tocando, você via pessoas cantando na frente, e aí eu ia dar um microfone, aí a pessoa não cantava com receio de cantar errado, sabe? E aí eu ia conversar depois, a pessoa fala, pô, eu acho legal e tal, eu gosto quando você fala sobre as letras no meio dos shows, mas eu não entendo inglês. E aí às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar o CD também, enfim. E aí eu fui trazendo isso e os caras foram vendo a importância do português, assim, especialmente porque pra gente faz todo sentido. Se eu estou falando sobre problemas políticos brasileiros, nossos, se eu estou trazendo questões que dizem respeito à nossa vivência, não faz sentido cantar em outra língua, sacou? E aí a gente decidiu fazer um teste. Então a gente fez um EP de 2 músicas chamado Fragmentos Subversivos, onde a gente gravou as 2 em português e, cara, é extremamente nítida a diferença, porque você pega no Limiar do Exílio, que é a primeira música do EP e que foi a primeira música que a gente soltou em português, é a música mais cantada nos shows, tá ligado? A galera curte muito e eu acho também porque foi isso, porque foi a primeira música em português que a galera ouviu nossa, sabe? Alguma coisa? E aí, puta, a recepção foi muito positiva. E aí a gente decidiu, falou, não, vamos romper então, cantar só em português, não vamos cantar mais em inglês. E aí o último disco que a gente fez foi o Ruptura do Visível, foi totalmente em português. E aí nele eu senti um impacto, assim, eu senti a dificuldade, porque uma coisa é você escrever uma letra, 10 letras ou mais, né, para um disco de, sei lá, de 10. É um disco com 9, 10 faixas, 10 músicas. E outra coisa é você escrever, tipo, 2 músicas, saca? Então eu tive muita dificuldade porque, primeiro, eu não quis me repetir em temas que eu já tratei. O único tema que eu repeti porque eu achei que havia uma necessidade muito grande, que é uma música que ela fala sobre a reforma agrária, sobre a importância da reforma agrária, mas é a única. E eu tive dificuldade por isso, porque como as letras são políticas, elas são muito mais objetivas. Então eu não posso florear muito, eu não posso escrever de uma forma difícil, porque senão não adianta eu cantar em português. Você não vai, se eu ficar lá trazendo palavras difíceis ou rebuscadas, a pessoa não vai entender. Assim, eu não quero menosprezar ninguém, entende? Mas é muito mais acessível você tentar escrever numa linguagem que é o do cotidiano. E eu tenho um pouco de dificuldade disso porque eu venho de uma formação acadêmica, né? Tipo, eu sou formado em filosofia, eu estudo muito com isso, eu trabalho muito com isso. Então eu tenho certos vícios já de escrita e de linguagem por causa do meio acadêmico. E aí o meu norte é o Rodolfo, né, que é o baixista da banda. Porque muitas vezes, na verdade, tudo que eu escrevo eu mostro pra banda, mas o Rodolfo é sempre o cara que fala, puta, isso aqui eu não entendi, ou isso aqui tá difícil, ou, sabe, tenta simplificar. E aí eu sempre tento achar o meio termo. Então, pra mim, no disco, achar o meio termo
Porque se eu simplificar muito também, fica parecendo um punk bobo, assim, sabe? Tipo, eu não posso ficar falando, o Estado é ruim, o Estado é isso, bababá. E aí achar o meio termo foi um pouco difícil para mim, mas eu acho que eu consegui chegar num meio termo ali que foi gratificante. Eu ainda acho que eu não cheguei onde eu queria. E o melhor exemplo para mim, assim, que é uma grande influência, eu não nego isso, é o Confronto. Confronto, as letras do Confronto, eu acho elas assim fenomenais, elas são muito viscerais, elas são muito diretas, não tem muito floreamento. E pra mim é uma puta influência, assim, se eu conseguir escrever um dia de um modo tão direto e político como eles, pra mim, sabe, eu vou estar muito feliz, assim. Mas é um caminho, né? Vamos ver se nos próximos eu consigo fazer isso. Assim. E vocês estão com plano de fazer coisa nova ou vai trabalhar mais o último tempo ainda? Cara, os dois, porque o disco ele nasceu, a gente lançou ele dia 13 de março e a pandemia estourou dia 16, assim. A gente tinha uma puta turnê extensa para fazer, a gente ia tocar fora também. E a gente teve que cancelar tudo e o disco ele meio que nasceu morto, porque por mais que as pessoas ouçam bastante ele nas plataformas, o show é o lugar onde você conquista as pessoas, tá ligado? Porque às vezes o cara até ouve tua banda, fala, legal. Mas aí se ele vai no show e ele curte o show, puta, muda tudo, cara. Muda tudo. Quantas vezes, às vezes você curte muito uma banda, você fala, putz, essa banda é animal. Aí você vai no show e fala, pô, nem é tão legal assim, saca? Então o show faz muita diferença, mesmo porque tem muita gente que não conhece a gente, tem muita gente que conhece nos shows, assim, e é a coisa mais natural do mundo, saca? E o que a gente fez agora que as coisas meio que estão normalizando, a gente tem feito vários shows assim, esparçados, né? Não muito juntos. A gente fez uma bateria de shows agora que acho que deu uns 12, 13 shows, alguma coisa assim. Tem um ou outro que a gente quer fechar até o final do ano, mas a gente não está fechando muito show assim por isso, porque a gente está num processo de composição, a gente está vendo de fazer pelo menos mais umas 2 músicas e gravar, talvez, se der tempo, até o final desse ano. E soltar, ou soltar no começo do ano que vem. Mas a ideia é tentar fazer isso o quanto antes. Mas é isso, né? Todo mundo já é velho. Assim, ninguém tem filho na banda. Mas todo mundo, a maioria é casado, tem outros compromissos. E demanda tempo, né, cara? Compor demanda muito tempo. Assim, e não dá pra você compor, pelo menos não no nosso ritmo, não dá pra compor e ficar fazendo uma bateria extensa de shows, né? E a ideia é lançar um material novo, no final desse ano, começo do ano que vem, para ajudar a continuar a turnê do disco, né? Porque a turnê, querendo ou não, a gente tá fazendo ela só agora. Bom, você tá falando de show, pá, né, mano? E como que é a sensação de fazer um show, mano? E se depois da pandemia você deu, tipo, mais valor a fazer show, se deu uma diferença, tá ligado? Cara, eu vou ser bem franco pra você. Não. Eu sei que é tanto quanto romântico dizer isso. Talvez para algumas pessoas sim, mas eu vim com muito receio, assim, a gente começou a fazer show e, como eu disse, as coisas estão normalizando. Então você faz, sabe, com receio de estourar de novo, a pandemia ou alguma coisa do tipo. Então eu comecei a relaxar mais, relaxar no sentido, assim, de me sentir mais seguro, mais nesses últimos shows, assim, sabe? Mas tocar, puta, independente de pandemia, para mim é extremamente significativo, assim. Inclusive é o que eu mais gosto em ter banda, tá na estrada, é tocar. Eu particularmente, apesar de gostar muito de compor, ao mesmo tempo é quase como um paradoxo, porque eu odeio. Eu gosto de compor, mas eu sou uma pessoa muito chata para compor, assim. Eu sou o tipo de cara que fala, esse riff tá uma bosta, ou isso aqui ficou ruim, ou eu não gostei disso. Mas ao mesmo tempo eu sou o cara que fala, caralho, esse riff que você fez é genial, é maravilhoso, mesmo que só eu goste, entendeu? Mas eu, como eu sou uma pessoa muito direta, assim, eu falo o que eu penso, eu não guardo muito pra mim, então às vezes criam certos atritos. Então para compor é delicado, porque você tá lá com mais 4 pessoas, e aí geralmente eu sou o chatão, assim, todo mundo tá gostando, e eu falei, pô, odiei essa parte. Mas eu deixo fluir, tem que ser um lance democrático, saca? Se todo mundo tá achando legal, eu falo, então vamos embora. E aí geralmente a galera tá certa. Mas show pra mim é o ápice, assim, sabe? É quase como uma sessão de, sei lá,
Um amigo meu uma vez falou uma parada que pra mim faz todo sentido. E aí é tipo meu futebol do final de semana, tá ligado? É tipo, você encontra teus amigos, vai lá, bate uma bola, gasta uma energia e troca uma ideia e fica relaxado. Pra mim, show é isso, tá na estrada é isso, saca? Tipo, é conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, estar com os meus amigos. E o fato de estar no palco tipo, é a realização disso tudo, assim. Então é o que eu mais gosto, é isso. Eu vi um show de vocês lá com o Nadjai, tá ligado? Junto com o Bayside Kings, mano. E você falou, foi legal lá, né, mano? E você falou um lance que ficou na minha cabeça, tá ligado? Você falou que o pessoal fala muito pra não ter ódio, pá, que ódio é ruim. Só que você falou que você acha que o ódio é importante se for bem direcionado, tá ligado? Tipo, novamente, é legal esse lance da galera falar assim, porque óbvio, faz todo um sentido, né? Dado o quadro político que a gente se encontra, enfim, a gente não precisa se aprofundar, mas você tem um bolsonarismo ali que é muito claro com essa questão do ódio, que trouxe esse anseio retrógrado que já existe no brasileiro de colocar para fora, sabe? O que me deixa triste é saber que pelo menos, sei lá, 30% da população é extremamente preconceituosa, porque é uma porcentagem que se identifica muito com esse discurso. E é lógico que a gente tem que bater nisso contra essa questão do ódio e tal, mas não pode ser romantizado, sabe? Tipo, se você, quando eu falei lá no show de que é preciso ter um ódio, mas um ódio direcionado, é no sentido do incômodo. Tipo, a gente tá na merda, tem inúmeros problemas que a gente nem imaginava que fosse passar essa altura do campeonato aqui no Brasil, sabe? Questões gravíssimas. E a galera tá acomodada, sabe? Tipo, isso não te incomoda? Pô, não incomoda você ter seus direitos trabalhistas roubados, não incomoda ter, tipo, sabe, mais de 500 mil pessoas mortas na pandemia por uma negligência do governo e entre inúmeras coisas, porque esse governo basicamente cada semana era um bagulho absurdo, assim, tipo, negligência da vacina, de compra de vacina, enfim. Como que isso não incomoda as pessoas? Então, quando eu falo sobre o lance do ódio, é isso, é você pegar esse incômodo, sabe? Essa vontade de mudar alguma coisa, sabe? Essa sensação de impasse e transformar isso em algo produtivo, sabe? É preciso ter ódio, cara, porque novamente, né, direcionado. Porque você trazendo isso para o contexto atual é que você vai bater de frente com as coisas, é que você vai questionar as coisas, sabe? É que você vai tentar mudar. Porque se ficar só nisso, tipo, não, tem que ser só amor, meu amigo, aí o Lula entra lá, ou muda, tomara que seja para melhor, e aí os certos problemas vão permanecer porque você está ali acomodado, sacou? Então, tipo, não pode ser assim, cara. Mas que bom que você conseguiu captar isso, assim, porque na hora eu falei e aí no seguinte, sabe, no segundo seguinte eu fiquei pensando, porra, será que vão interpretar mal? Mas, enfim, é o que eu sempre digo, né? Eu sempre tô aberto ali pra galera conversar comigo no pós do show, se quiser, saca? Então, tipo... Pô, legal, pra mim fez muito sentido mesmo, foi uma coisa da hora, mano. E você tem uma perspectiva de melhora no país, mano? Cara, eu sou meio pessimista, assim, pra ser bem franco. O Lula, ele tá ali à frente, né? Bem à frente, e tomara que ele ganhe. Eu realmente quero que ele ganhe. E eu acho que as coisas vão melhorar, de fato, com essa mudança, né, de governo, porque são perspectivas políticas completamente diferentes. E o Lula, além de ter uma perspectiva diferente, ele vai querer trazer, ele vai querer mostrar serviço, sabe, para mostrar a mudança. Só que eu acho que primeiro vai demorar para algumas coisas importantes mudarem, porque o governo Bolsonaro fez muita merda, muita merda. Então, tipo, e o Lula, ele não tá sozinho, né? Você tem um centrão junto. Então, querendo ou não, você precisa ter um apoio do centrão ali, você precisa ter uma base no Congresso importante para aprovar várias leis, para aprovar certas posições políticas. E por mais que eu vá votar no PT, cara, eu também não tenho essa perspectiva romantizada com o Lula, porque eu confesso para você que eu votei nele nas outras eleições, mas eu fiquei um pouco decepcionado, assim, sabe?
porque eu acho que o Lula, ele poderia ter feito muito mais, ele poderia ter batido de frente, e aí ele preferiu ficar ali no meio termo em vários momentos, por isso, para conseguir continuar governando e tal. Eu esperava um pouco dele o que o Boulos queria fazer, sabe? Tipo, tanto que todo mundo fala isso, que viu um pouco do Lula no Boulos e tal, e eu acho que é por isso, porque o Boulos, ele é um cara que ele fala, olha, se eu entrar lá, eu vou bater de frente, eu não estou preocupado em ser reeleito. Eu não sei se ele realmente faria o que eles propõem a fazer, né? Mas esse é o diálogo, essa é a retórica dele. De falar, ó, se eu ir lá, foda-se se eu vou ser, sabe, tipo, reeleito. Eu quero começar a fazer mudanças. E eu acho que é isso que o Brasil precisa, sabe? De alguém que chegue lá e não se preocupe com o futuro político dele. Se preocupe em fazer alguma mudança, porque se alguém não começar a fazer, as coisas não vão para frente. E uma das minhas maiores decepções com o Lula, por exemplo, foi com a questão do sistema educacional. Porra, o sistema educacional ele vem sendo sucateado desde Fernando Henrique, cara. Sabe? Para não dizer antes, assim. E eu trago a margem de Fernando Henrique para frente, porque foi depois desse processo de redemocratização, do Collor, né, quando a gente começou a ter alguma estabilidade política e financeira. E aí o sistema educacional ele vem sendo sucateado desde então, assim, sabe? Tipo, se alguém der aula, por exemplo, eu tive que fazer licenciatura, então já dei aula em escola pública também. Cara, é precário demais, assim. Precário demais, demais. Então, tipo, essa é uma coisa que eu esperava, por exemplo, por parte do PT. Sacou? E que não teve. Mano, você falou que se deu aula de filosofia, então, né? E como que é dar aula de filosofia na escola, mano? Pra mim foi uma experiência positiva e triste ao mesmo tempo, porque, tipo, eu venho de escola pública, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? E aí sou formado em filosofia na USP, eu desenvolvo ainda um projeto de mestrado na área. E é triste porque, assim, a maior parte... Primeiro que o meu curso é um curso que já é menosprezado, né? Filosofia, tá ligado? É tipo... Já era na minha época, hoje em dia é mais ainda. Tipo, é uma área que, sei lá, de 30 alunos, 2 têm interesse, sabe? E a escola, hoje, ela proporciona, tipo... certas atividades, por exemplo, tipo, você tem muita gente que na escola que não respeita os professores, que não tem interesse. O Estado ele não é tão rígido em relação a conteúdo que é passado. Tipo, rígido no sentido assim, de um conteúdo rico, sabe, em material, em abundância. Ele é rígido no sentido de ser fixo, assim. O Estado ele fala, ó, você só pode passar isso aqui, eu não quero que você passe nada além disso, sabe? Então, tipo, é muito complicado, às vezes, você trazer questões, por exemplo, na minha área, que são muito antigas e que são importantes, para uma galera que hoje está, sei lá, viciada no TikTok, no Instagram. E aí o ideal é você tentar achar um meio termo ali, você tentar trazer algo que é atual, dentro dessa linguagem deles, para o contexto do que você quer dar, sabe? Então, sei lá, vou falar de Platão, vou falar sobre a caverna de Platão, né? Então eu vou tentar fazer alguma analogia com alguma situação que está rolando, por exemplo, saca? Porque aí você faz com que o aluno ele preste atenção naquilo. E o lance da filosofia é isso, né? Filosofia, no fundo, ela é um questionamento do mundo. Todas as ciências nasceram da filosofia, todas. Inclusive a política, né? Então, tipo, é esse processo de, sabe, de ruminar a informação, de questionar, e que eu acho que é extremamente importante dentro da escola. Saca? Tipo, sem isso, as pessoas não vão questionar nada, vão aceitar todas as informações que vêm delas. E, inclusive, na minha opinião, a situação política em que a gente se encontra, em parte, é fruto disso. Né? Porque as pessoas hoje recebem o famoso fake news, as pessoas recebem as informações, não questionam nada, passam para frente e acham que tudo é uma verdade absoluta, tá ligado? Quando, no fundo, está muito longe disso, né? Mas teve algum livro que você leu que, tipo, mudou suas ideias, assim, mano? Cara, vários, assim, vários. De literatura, por exemplo, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um autor que me mudou bastante. Os russos, Dostoiévski, me mudou bastante também. Machado de Assis, sabe, para falar daqui. Da área da filosofia, tipo, Nietzsche.
que é a área que eu sou mais focado, né, que é a filosofia contemporânea alemã, Schopenhauer. Na real, cara, a gama é tão grande de autores e de conteúdo que com certeza, assim, mesmo para a pessoa menos desinteressada, quer dizer, para a pessoa mais desinteressada, tipo, ela vai achar alguma coisa que para ela é interessante, sabe? Tipo, que vai trazer algum frescor, alguma curiosidade, assim, porque, tipo, sei lá, você quer um autor pessimista, você vai encontrar. Você quer um autor que fale sobre tal coisa, você vai encontrar, saca? Tanto que, por exemplo, eu me identifiquei bastante com a filosofia por causa do Machado, por causa do Dostoiévski, e aí o Dostoiévski me trouxe para a literatura russa, que é uma literatura mais pessimista, no período dele, e aí da literatura, né, Turgenev, por exemplo, com o niilismo, e aí disso eu encontrei esse mesmo conteúdo no Nietzsche, e aí, sabe? Então, tipo, na filosofia, você tem uma gama muito vasta, assim, de conteúdo, e aí, com certeza você vai identificar alguma coisa que é de seu interesse, saca? E é importante, porque, querendo ou não, cara, não só a filosofia, mas a literatura como um todo, a arte de um modo geral, né? Tipo uma pintura, uma música, a partir do momento que ela acessa, né? Ela te ajuda a desenvolver um questionamento, um desenvolvimento de uma consciência crítica, assim, de você, quando eu falo desenvolvimento de uma consciência crítica, é isso, é você começar a questionar tudo, assim, saca? Tipo, por exemplo, já me perguntaram muito, por que o nome do disco do Instituto Schutzman é Ruptura do Visível? Porque a ideia era justamente essa, é você identificar os problemas sociais à sua volta e tentar romper com eles, saca? Tipo, por exemplo, eu trago esse exemplo que eu acho que é muito vívido, assim, eu sou de periferia, moro em Carapicuíba. E aí, para mim é muito claro entender hoje por que, por exemplo, não tem um Sesc perto, por que não tem um museu, saca? Por que não tem um centro cultural? Tipo, e aí você se questiona, por que eu tenho que gastar 1h30, 1 hora, 2 horas da minha casa até o trabalho? Por que tudo é focado em um bairro burguês ou no centro, saca? Então, tipo, são pequenos questionamentos que você faz ao longo da sua vida, assim, no seu dia a dia, que te ajudam a entender as coisas e te ajudam a ver o que você pode mudar, sabe? Tipo assim, eu moro num bairro que não tem isso, mas o que eu posso fazer, por exemplo, o David que trabalha aqui, na Fenda, a gente tem conversado bastante sobre tentar fazer alguma coisa em Carapicuíba, né, focada para música, assim, porque não tem, entende? Então, tipo, esse é o tipo de coisa. Quando você começa a refletir sobre os problemas que estão presentes no seu dia a dia, que às vezes você nem percebe que é um problema, você começa a entender qual a sua posição social no mundo e o que você pode fazer para melhorar, saca? E aí, querendo ou não, a arte, a filosofia, a música, a pintura, elas estão aí para isso, saca? Para te trazer uma outra perspectiva de vida. Como surgiu o seu interesse assim, pela filosofia? Cara, então, acho que é justamente por isso, assim, vindo da literatura. Porque eu comecei a identificar termos e conceitos e coisas assim que eu nunca tinha pensado, sabe? Perspectivas de vida que eu nunca tinha pensado, e outras que eu já tinha pensado, mas que eu não tinha me aprofundado. Eu não tinha encontrado, por exemplo, um autor que se aprofundasse sobre determinadas questões. E, cara, me mudou completamente, assim, e a filosofia, querendo ou não, ela é raciocínio puro nesse aspecto, sabe? Você trabalha muito com a mente ali, com questionamentos, e, enfim. E para mim foi fundamental, assim, na minha formação, sabe? Porque eu comecei a ler filosofia, eu tinha tipo 11, 12 anos, mais ou menos. E querendo ou não, tá muito atrelado ao punk, na minha opinião, também, esse processo de formação. Porque o punk é isso, né? É o questionamento do status atual, da sua posição política e tal. E aí, porra, eu ia também, cansei de ir, por exemplo, na minha época, em algum show, aí tinha um zine, você comprava o zine, e aí o cara do zine falava disso, falava de algum filme, ou falava de algum escritor, e aí você ia atrás, tá ligado? Tipo, tudo tá interligado ali. Bom, acho que é isso então, mano. O papo foi da hora, valeu mesmo, de verdade. Se vocês gostaram, porra, eu gostei pra caralho, fico feliz. Peço desculpas aí pela intromissão da galera e tal. Tá pra além do meu controle, mesmo porque eu jurava que hoje não ia ter nada aqui. Mas, pô, brigadão mesmo, fiquei bem feliz de
do convite. Fiquei feliz de saber que tinha essa proposta também de ter um cunho mais político, né? Porque eu acho que faz falta e tal. Eu tentei não me aprofundar muito sobre certas questões políticas, porque eu acho que isso aqui não é um debate e tal. Tipo, mas eu acho de extrema importância e, puta, ter um trabalho como esse é isso, continuar fortalecendo o rolê, tipo, saca? Continuar produzindo, foi o que eu falei agora há pouco, tipo, eu ia lá e comprava um zine e identificava um autor, e aí esse autor eu ia atrás, desse autor eu ia para outro, é tipo isso, de repente, esse material que vocês estão produzindo e outros que vocês vão produzir, vai chamar a atenção de outras pessoas. Então, tipo, o cara vai falar, pô, que banda é essa que ele falou? Quem que é esse autor que ele comentou? Eu vou atrás, tá ligado? E aí você vai fomentando. Então eu acho de extrema importância e, porra, fico felizão de vocês terem me chamado, assim, de ter participado. Você quer deixar um recado aí pra galera pra finalizar? Cara, obrigado novamente pelo convite. Quem tiver interesse na banda, a gente tá nas redes sociais aí, é só procurar por Institution. E a gente está sempre aberto à conversa, porque eu acho que isso é o mais fundamental, assim. Seja nas redes, seja nos shows, especialmente nos shows. Porque eu acho que é muito mais legal esse contato direto, assim, que a gente está tendo, porque você conhece a pessoa, troca uma ideia, enfim. E é isso, obrigado.